Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade para estarmos juntos, louvando a Deus, ministrando a sua santa palavra, expressar mais uma vez minha gratidão ao Bispo Jacques pela oportunidade de estar com vocês. Hoje é a última quinta da nossa conferência. Mais. Hoje é a última quinta, né? Mas quinta-feira a gente vem de novo, né? Amém. Vocês ficam no pé do bispo, né, para ele me chamar de novo, né, para não demorar, que a bênção é grande. Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Quem está aqui hoje a primeira vez? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Quem veio aqui todas as quintas da conferência? Que bênção, hein? Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Quem acha que está sendo útil para alguma coisa na sua vida, as ferramentas que você está recebendo de Deus aqui toda quinta, diga amém. Que bênção, maravilha. Vamos para a palavra de Deus? Juízes, capítulo de número 11. Abra sua Bíblia aí comigo. Livro dos Juízes, capítulo de número 11. Meu amigo aí no som, se você puder me dar um pouquinho mais de retorno, varão, vai ficar uma bênção, viu? Juízes, capítulo 11. Enquanto você procura, na saída vai estar os meus livros ali, Malco, a verdadeira história do servo do sumo sacerdote. Aqui, além da história de Malco, tem muita informação sobre o ministério sacerdotal também, para quem gosta de estudar, sobre o ministério dos sacerdotes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E Jacó não era enganador. Você vai descobrir aqui que o nome de Jacó não significa nem enganador, nem suplantador, e vai descobrir também que ele nunca enganou ninguém. Esse livro é fenomenal, você adquire ali na saída. Amém? E adquirindo, você já sabe que vai me ajudar naquela obra missionária especial, né? Que eu realizo lá na cidade de Arujá. Juízes, capítulo 11, quem achou, diga... já está aqui, né? Mas fala amém aí. Era então Jefité o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Vamos ler o 2 também? Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Amém. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história que talvez não seja tão familiar de todos os que estão aqui nesta noite. Portanto, eu peço que você redobre agora a sua atenção para que você possa compreender e receber tudo aquilo que Deus tem para te dar através dessa palavra nessa noite. Quem veio para o culto, diga amém. Quem está no culto, diga eu. Vocês já sabem, né? A diferença de vir e de ir estar. Fica aqui com o seu corpo, com a sua alma, com a sua mente, 100% envolvidos nessa experiência que acontece agora, no presente. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida esta noite vai ser aqui e agora. O que Deus tem para te dar é sempre aqui e agora. Amém? O livro dos Juízes, ele nos conta uma das piores fases da história de Israel, porque fala de um período em que o povo estava sem liderança, fala de um período em que a nação não tinha um líder. Moisés, enquanto era o líder da nação, ele escolheu alguém para ser o seu discípulo, para ele treinar, para ser o seu sucessor após a sua morte. Então, ao lado de Moisés estava Josué, que foi preparado, treinado, para que após a sua morte assumisse a liderança da nação. E assim aconteceu. Após a morte de Moisés, Josué tornou-se o líder do povo. Mas Josué não treinou nenhum sucessor. Josué não preparou alguém para assumir o posto de líder da nação após a sua morte. O resultado é que, após a morte de Josué, não havia ninguém preparado para assumir a liderança da nação. E o povo agora ficou sem líder. E você sabe que um povo sem uma liderança forte tende a se corromper. E é isso que aconteceu com o povo. O povo se corrompeu, se desviou dos caminhos do Senhor. E vai dar início ainda a um período de uma verdadeira desordem nacional. A Bíblia diz que cada homem e mulher constituiu-se sobre si como seu próprio juiz, e cada um fazia aquilo que achava mais reto. Vai dar início a um período de uma verdadeira anarquia no meio da nação. E é nesse período que serão instituídos os juízes. Porém, engana-se quem pensa que os juízes eram líderes nacionais.
Os juízes eram líderes de distritos, eram líderes locais, líderes de pequenas regiões. Nunca houve um juiz que julgasse ou liderasse toda a nação. É nesse período de desordem, é nesse período de anarquia que vai surgir na história o homem chamado Jefité. Jefité é um homem tão bom, Jefité é um homem de tantos valores, Jefité é um homem de tantas qualidades, Jefité é um homem tão formidável que quando a Bíblia vai resumir em poucas palavras quem foi Jefité, ela resume dizendo: ele era homem, valente e valoroso. Esse é o resumo em poucas palavras de quem era Jefité. A Bíblia faz questão de enfatizar que ele era homem. A Bíblia faz questão de enfatizar que ele era valente, ou seja, corajoso, audacioso, e que ele era valoroso, ou seja, aquele que carrega consigo muitos valores. Este era Jefité. Quem dera eu, quem dera os homens que estão aqui essa noite, se após a nossa morte, alguém desse um discurso dizendo: ele foi homem, foi valente e foi valoroso, o portador de muitos valores, um formidável, um carregador de muitas qualidades. Este é o resumo de Jefité. Só que a Bíblia não esconde que há uma mancha na sua história. Há um porém. Ele era valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. O que poderia ter feito dele um ninguém. O que poderia ter feito dele um verdadeiro indigente no meio da nação. Mas o que já mostra que em si ele já é um grande milagre. Isso porque era comum naquele período as prostitutas ficarem grávidas, já que não havia os medicamentos anticoncepcionais, não havia nenhum método para evitar a gravidez. Então, quando uma prostituta descobria que estava grávida, ela tomava chás de ervas que provocavam aborto. Quando o chá do aborto não dava certo, segundo alguns historiadores, elas esperavam a criança nascer e matavam a criança sufocada, porque elas entendiam que era melhor interromper aquela vida logo no início do que deixá-lo crescer como um ninguém. Porque era isso que seria o filho de uma prostituta. Era assim que seria tratado o filho de uma prostituta. Ele não teria valor moral, não teria valor social, não teria valor nem sequer espiritual no meio da sociedade judaica. Mas essa prostituta que deu à luz a Jefité, ela teve muitas outras gestações. Ela cometeu muitos abortos. Ela tirou a vida, com certeza, de muitos outros bebês. Mas o que aconteceu na gestação de Jefité? Que além do aborto não ter dado certo, ela também não matou o menino logo quando ele nasceu. Eu vou te dizer o porquê. Em Jefité, eu descubro uma nova categoria de gente escolhida por Deus, Bispo Jacques. Em Jefité, eu descubro um novo tipo de gente, ou uma nova categoria de pessoas chamadas e separadas por Deus. Porque existem pessoas que são escolhidas por Deus assim como Davi. São escolhidas por Deus no discorrer da sua vida. Existem outros que são como Jeremias, que Deus escolhe no ventre da mãe. Jeremias, a Bíblia diz que ele foi escolhido no ventre da mãe. Só que aí eu descobri que existem os Jefités, que são escolhidos por Deus mesmo antes de terem sido gerados no ventre de sua mãe. Jefité já veio para o mundo marcado. Jefité já veio para o mundo separado. Jefité já veio para o mundo escolhido. E eu tenho base bíblica para pregar isso. O salmista disse assim: o meu corpo ainda era informe. Eu não era nem um feto completo ainda no ventre da minha mãe, e o Senhor já me conhecia e já sabia o meu nome. Eu quero crer e acreditar que nesta noite eu prego para gente que foi escolhida, que foi separada, que foi nomeada, que foi ungida por Deus antes mesmo de ter sido gerado no ventre da mãe. Se alguém acredita no poder dessa palavra, joga as duas mãos para o céu, vai, e dá o maior grito de glória que você puder. Mas o texto continua, o versículo 1, e aparece um outro porém. Era varão valente, valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade era o seu pai. E aí nós vamos encontrar um outro porém na vida de Jefité. E nós vamos perceber que a vida de Jefité é como a minha e como a sua, cheia de poréns, cheias de vírgulas, cheia de aspas, cheia de reticências.
ele era filho de uma prostituta. Ele era filho de uma mulher da vida, mas o pai dele era um homem muito importante. O pai dele era Gileade. E quem era Gileade? Gileade era um conquistador de terras. Gileade era famoso como um conquistador de terras. Ele conquistou um pedaço de terra e essa terra passou a se chamar Terra de Gileade. Todo homem e mulher que nascer ali será chamado de gileadita. E essa terra vai ficar famosa pela sua produção de essências. É por isso que você vai ver em 1º e 2º Samuel, em 1º e 2º Reis, em 1º e 2º Crônicas, sempre alguma referência ao bálsamo de Gileade, à unção de Gileade, ao azeite de Gileade, ao óleo que desce de Gileade. Gileade vai ficar famosa como a terra da unção, como a terra do azeite, como a terra do bálsamo. E Gileade é o dono dessa terra, é o líder dessa terra. E ele se deitou com essa prostituta. Essa prostituta, a mãe de Jefité, por incrível que pareça, por mais irônico que possa ser o que eu vou dizer agora, ela não era, entre aspas, uma prostituta qualquer. Ela não era aquela prostituta que se deitava com todo e qualquer homem. Ela só deitava-se com homens iguais a Gileade, com conquistadores de terra. Então, diferente das outras, quando ela estava grávida, ela tinha uma facilidade maior de descobrir quem era o pai. Portanto, quando ela ficou grávida de Gileade, ela já logo sabia, essa gravidez é de Gileade. E ela vai procurar Gileade para dizer que está grávida. Imagine, o homem famoso, conquistador da terra, líder da terra, agora tem uma prostituta falando que tem um filho dele. Era para ser uma tragédia, mas aquilo que tinha tudo para ser uma tragédia, na verdade, vai ser a maior bênção da vida de Gileade. Porque Gileade já era casado, mas a sua mulher era estéril. E para um judeu, pior do que engravidar uma prostituta, era não ter engravidado ninguém. Porque ele não teria um primogênito, um continuador da sua semente. A sua genealogia iria se extinguir. E ele seria tido como um judeu maldito. Portanto, quando aquela mulher disse que estava grávida e o filho era dele, ele comemorou. Foi a melhor notícia que ele poderia ter recebido. E ele vai dizer para ela, depois que terminar o período da amamentação, você traga-o para mim, porque o menino é meu. Agora Jefité, que nasceu do ventre da prostituta, agora Jefité, que veio de uma origem tão ruim como essa, é o primogênito da casa de Gileade. Agora ele é o herdeiro da terra de Gileade. Agora ele é o herdeiro da terra do bálsamo, do azeite, da unção, do óleo. E a lei de Israel diz que na ausência do pai, quem comanda os negócios é o primogênito. Que na morte do pai, quem assume os negócios da família é o primogênito. Jefité pode ter nascido do ventre da prostituta, mas agora ele é o primogênito da casa de Gileade. Escute algo que eu tenho para te dizer nessa noite. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. É que nós temos um péssimo hábito de se preocupar muito com os começos. A gente quer começar bem. E a maioria das pessoas que começam bem, eu já disse aqui, acabam terminando mal. Só que muita gente que a gente vê começando mal, às vezes termina bem, porque mais importante do que o começo é o final. Jefité veio do ventre da prostituta, mas agora é o primogênito da casa de Gileade. Olhe para alguém que está do seu lado e fala para ele, não importa de onde você saiu, o que importa é para onde você está indo. O seu começo pode ter sido ruim, meu irmão. A sua origem pode não ter sido das melhores. Talvez você não tenha crescido no melhor bairro, não tenha nascido na melhor família, mas nada disso importa. Não importa como você começou e não importa de onde você veio. O que importa de verdade é para onde você vai e onde Deus vai te colocar. Só que o tempo vai passar, porque o tempo sempre passa. O tempo passou. E eu não sei quem foi que abriu a madre daquela mulher. Mas a Bíblia diz que a mulher que era estéril, a mulher de Gileade que era estéril, teve 3 filhos. Quantos filhos? Isso porque ela era estéril. Ela teve 3 filhos. Agora,
Jefité será obrigado a crescer com seus 3 meio-irmãos. Seus 3 irmãos por parte de pai. E os irmãos de Jefité vão passar a ter uma rivalidade muito grande com ele. E incentivada pela mãe, que vai fazer questão de dizer: vocês saíram do meu ventre. Aquele ali, não. Vocês são meus filhos legítimos. Vocês são herdeiros legítimos dessa casa. Aquele é bastardo. Aquele é filho de outra mulher. Aquele ali é filho de uma meretriz. Não aceitem ele como primogênito dessa casa. Não aceitem a liderança dele. Não admita que ele assuma posto de líder dentro dessa família. E os irmãos de Jefité vão passar a odiá-lo. Os irmãos de Jefité, se pudessem, arrancavam ele daquela casa. Os irmãos de Jefité, se pudessem, expulsavam ele daquela casa. Os irmãos de Jefité, se pudessem, matavam ele, acabavam com ele. Mas eles não tocavam em Jefité, porque embora Jefité fosse odiado pelos irmãos, ele era o primogênito do pai. Embora ele fosse odiado pelos irmãos, ele era o preferido de Gileade. Embora os irmãos quisessem matá-lo, ele era protegido pelo pai. Ei, meu irmão, muita gente pode querer te tocar. Muita gente pode querer colocar a mão naquilo que é seu. Muita gente pode querer tocar na sua família. Muita gente pode estar desejando o teu mal agora, mas enquanto você for protegido pelo pai, ninguém toca. Enquanto o pai estiver na casa, ninguém pode tocar em você. Tem alguém que acredita nessa palavra aí? Levanta a mão então e dá um grito de glória. Só que o tempo passou, porque o tempo sempre e o pai não dura para sempre. Quando Jefité completou 18 anos de idade, no ano em que ele completou 18 anos de idade, Gileade morreu. E com a morte do pai, a lei dizia, não era apenas uma tradição, era uma lei. A lei dizia que com a morte do pai, o primogênito receberia uma porção maior do que a dos outros irmãos, da herança deixada pelo pai, e assumiria os negócios da família. Então, quando o pai morreu, Jefité foi tomar posse daquilo que era seu. Ele foi receber aquilo que era seu por direito. E os seus 3 meio-irmãos entraram na frente e disseram: aqui não. Tu não terás parte da herança deixada pelo nosso pai. Nós não reconhecemos a tua primogenitura. Nós não te aceitamos como líder. Você não é o nosso irmão legítimo. Você é filho de uma prostituta. Você não tem lugar mais nessa casa. Nós só te tolerávamos enquanto nosso pai estava vivo. Ele morreu. Agora não tem mais lugar aqui para você. Se Jefité quisesse, Jefité podia lutar por aquilo que era seu. Ele podia recorrer, porque era uma lei. Mas ele não lutou. Mesmo tendo direitos, mesmo tendo razão, ele não lutou. Quantas coisas você já não perdeu na vida porque não quis lutar? Ele até podia, e ele até queria lutar, mas não tinha como, não tinha energia para isso. Sabe quando o golpe vem de onde você menos espera? Sabe quando a traição vem de onde você menos imaginava? Jefité sabia da rivalidade, mas ele nunca imaginou que os seus irmãos chegariam a tal ponto. Ele baixou a sua cabeça e foi embora. Ele, que era o herdeiro de Gileade, agora saiu sem absolutamente nada. Às vezes, mesmo tendo razão, às vezes, mesmo tendo direito, a gente tem que baixar a cabeça e ir embora, porque ainda não é hora de lutar. Olhe para alguém que está do seu lado e fala para ele: se você teve que baixar a cabeça, fica tranquilo. Talvez isso ainda não seja derrota. Talvez só não é a hora de lutar ainda. Ele baixou a cabeça e foi embora. E ele foi parar na terra de Tobi. Na terra de Tobi. Fala para o irmão que está fala para ele, é Tobi. Foi parar na terra de Tobi. O que era a terra de Tobi? É o pior lugar que tinha na Bíblia. Quem já ouviu falar que Lodebar era ruim? Isso porque você não estudou sobre Tobi. Lodebar, irmão, o lugar era ruim, mas as pessoas eram boas. Foi gente de Lodebar que salvou a vida de Mefibosete. Foi gente de Lodebar que protegeu, que escondeu Mefibosete. O lugar era ruim, mas as pessoas eram boas. Agora Tobi não. O lugar era ruim e as pessoas pior ainda. O lugar era ruim e as pessoas também. A Bíblia diz que em Tobi estavam os marginais, os criminosos, os salteadores,
os assassinos. Era a terra dessa escória. Era a terra desse tipo de gente. A Bíblia diz que foi para esse lugar, foi nesse lugar que Jefité foi parar. E a Bíblia diz, quem está comigo, diga amém. Cutuca esse irmão que está na tua família. Acorda aí que vai vir coisa boa aí. Foi nesse lugar que Jefité parou. E chegando lá, presta atenção no que eu vou falar. Chegando lá, a Bíblia diz que Jefité se ajuntou a eles e começou a andar com eles. A Bíblia diz que Jefité se juntou a eles e começou a andar com eles. Presta atenção para você dar glória. A Bíblia diz que Jefité começou a andar com eles, se juntou com eles, mas não diz que ele se tornou um deles. Não é porque você está no meio deles que você tem que se comportar como eles. Não é porque você está no meio deles que você tem que ter o mesmo resultado que eles. Não é porque você está entre eles que você tem que ter uma vida igual a deles. Você pode estar em algum lugar, mas você não é de lá, você é diferente, você é melhor. Jefité está em Tobi, mas ele não é de lá. Ele é de Gileade. Ele é gileadita. A Bíblia diz que ele se juntou a eles e não se tornou como um deles. A Bíblia diz que ele se juntou a eles e se fez o líder deles. Se fez o cabeça deles. Ele não foi influenciado por eles, mas ele se tornou o mentor e o influenciador de todos eles. Quem é você quando você chega em algum lugar? Você vai na onda da multidão? Você vai pela maioria ou você se torna o influenciador? Você é daqueles que influencia ou é daquele que é influenciado? Porque tem gente que o resultado dele depende de quem está do lado dele. Tem gente que se tiver do lado de pessoas crentes, tementes a Deus, ele é crente. Agora, se alguém que não é tão crente assim se aproximar dele, ele já desvia na hora também. Tem gente que se está do lado de alguém que ora, ele ora. Se está do lado de alguém que não está nem aí para oração, ele não ora também. Tem gente que está do lado de pessoas honestas, é honesto. Se está do lado de outros que não são tão honestos assim, ele vai de acordo com a maré. Não tem identidade. Não tem convicção daquilo que é e daquilo que Deus deu. Jefité sabia muito bem, estou aqui, mas eu sou de lá. Eu estou aqui, mas eu sou gileadita. Eu estou aqui, mas é só de passagem. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Jefité se fez o líder deles. Porque quem tem chamada para liderar, meu irmão, vai liderar em qualquer lugar. Quem Deus chamou para ser cabeça, vai ser cabeça, não importa onde está, se está em Gileade ou se está em Tobi, porque Deus não chama pedaço de terra, Deus chama gente. Deus não chama país, Deus não chama nação, Deus não chama bairro, cidade, Deus chama pessoas. Não importa onde você está, o que importa é quem você é e o que há de Deus dentro de você. Se você está em Gileade ou se você está em Tobi, se Deus te chamou para ser cabeça, é cabeça que você será. Deus não tem compromisso geográfico. O compromisso de Deus é com indivíduos. O compromisso de Deus é com pessoas. Não importa onde você está, desde que Deus esteja com você. Não é sobre o lugar onde você está, é sobre quem você é e quem está com você. Jefité está em Tobi, mas ele se fez o líder daquele lugar. Ele é o chefe daquele lugar. Ele está crescendo naquele lugar. É ele que comanda Tobi agora. Aí eu falo disso e eu lembro de Ismael. Porque Ismael é sempre discriminado, né? Vamos falar de Isaac e Ismael? Não, Ismael é do mal. Isaac é do bem. Fala para mim, o que Ismael fez de errado? Nada. Ele não fez nada de errado. Ele não pediu para nascer. Ele só nasceu por causa da Sara. A culpa de Ismael ter vindo ao mundo é todinha da Sara, que disse para o Isaac, para o Abraão, eu estou velha, você está tiozão aí também, é melhor você deitar com a minha escrava. Deita com ela, porque o filho da promessa não vai vir de mim não, vai vir dela. Aí nasceu Ismael. Só que como a promessa de Deus ela tem que se cumprir, nasceu o primogênito do ventre de Sara. E é muito simples, o filho da promessa é Isaac. Ismael não é o filho da promessa. Mas não é porque ele não é o filho da promessa que ele é do mal. O que Ismael fez de errado? Fala para mim uma coisa que Ismael fez de errado. Qual foi o pecado de Ismael? Ele não fez nada. Pelo contrário. Ele está na casa, ele é o mais velho. Isaac era criança, ele já era adolescente. E aí um dia a Sara fez uma festa, fez um banquete para o Isaac, e o Ismael começou a zombar. Uma coisa natural.
Eu tenho um filho que é mais velho do que o outro, e a alegria do mais velho é zoar com o mais novo. Sim ou não? A alegria do mais velho é pegar no pé do mais novo. E o mais novo é sempre mais paparicado, né? É o mais dengoso, o caçula da família. E o mais velho vem para zoar mesmo. Aí ele zombou. Aí a Sara ficou com ciúme. E disse, está zombando do meu neném. Está zombando do meu filho. Ela foi até Isaac e falou, Isaac, coloca esse menino para fora. O menino que só está na casa por causa dela. Ela está dizendo, põe ele para fora. Ele zombou do meu filho. Ele riu do meu Isaac. Expulsa ele daqui. Pega ele e a mãe dele e põe para a rua. E dá para eles a comida só de um dia. O outro dia é problema deles. Expulsa para o deserto. Só com a comida de um dia. Ah, meu irmão. Você não tem noção das ruindades que uns crentes é capaz de fazer. Aí Abraão ficou com dó. A Bíblia diz que Abraão achou essa palavra muito dura. Abraão ficou com dó. Abraão ficou com? O pior sentimento que alguém pode sentir por outro é dó, pena. Porque dó e pena não é compaixão, não é misericórdia. Você encontra pessoas na rua, você vê no farol uma criança, às vezes com a idade do seu filho, vendendo bala, pedindo esmola, e você sente dó. Você se incomoda com aquilo. Aquilo te incomoda, mas você também não faz nada para mudar aquilo. Por quê? Você só sentiu dó. Agora, quando a gente sente compaixão, misericórdia, a gente faz algo para ajudar a mudar. Abraão ficou com dó. E Deus apareceu a Abraão e disse, Abraão, não tenha dó. Não tenha pena. Faça com ele tudo o que a Sara mandou fazer. Porque eu não criei o ser humano para depender da dó dos outros. Eu criei o homem para depender das minhas misericórdias. Se a Sara mandou pôr para fora, põe para fora. Se ela mandou humilhar, humilha. Se ela mandou pisar, pisa. Porque o homem pode ter dó de você, mas Deus não. Deus não tem pena de você. Deus não tem dó de você. O que Deus tem é misericórdia. O que Deus tem é compaixão. Dó ele não tem, não. Se você tiver que sofrer para crescer, Deus vai deixar você sofrer. Se você tiver que apanhar um pouquinho para prosperar, Ele vai deixar. Se você tiver que sofrer para amadurecer, Ele vai deixar. Mas que você vai crescer, você vai. Deus não vai deixar a dó de ninguém impedir o seu crescimento. Põe para fora e pôs para fora. O menino estava lá morrendo. Depois não tinha mais água, a comida e a água era de um dia só. E ele começou a gemer de dor e de fome. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do... Por que não foi o da Agar? Deixa para outro dia. Deus ouviu o choro do menino e apareceu para Agar. E disse, Agar, reprime o teu choro, enxuga a lágrima dos teus olhos. Porque Deus ouviu o choro do menino. E Ele vai fazer dele uma grande nação. Como é que você quer falar mal de quem Deus fez promessa? Como é que você quer criticar aquele que Deus é na vida dele, Deus que escolheu? Não tinha promessa para Ismael, só tinha para Isaac. Só que como Ismael foi expulso e foi parar no deserto, agora tem promessa para Ismael também. Está entendendo, irmão? Se você não vai para o deserto, você ia ficar sem promessa. Achei que você ia dar um... Sara achou que ia matar, mas pelo contrário, o castigo que ela quis dar para ele foi a ferramenta de Deus para dar para ele uma promessa. Deus vai pegar a maldição que lançaram sobre a sua vida e vai transformar em bênção. Deus vai pegar o mal que prepararam para você e vai transformar em vitória para a tua vida. Glória! E agora tem duas promessas. Tem uma promessa para Isaac e uma para Ismael. Olha só que interessante. A promessa de Isaac representa o povo de Israel. Ismael representa o povo árabe. A promessa de Isaac era assim: eu te abençoarei na terra que eu te dei. Você será abençoado na terra que o Senhor teu Deus te der. Agora Ismael é assim: aonde você colocar a planta do seu pé, eu te abençoo. A bênção de Isaac tem endereço. A de Ismael não. Em qualquer lugar. Onde você ficar, eu faço dar certo.
Aonde você pôr a planta do seu pé, vai dar certo. O que colocar na tua mão, vai dar certo. E a Bíblia diz que Ismael escolheu ficar no deserto. A Bíblia diz que o menino habitou no deserto. Ele habitou no? Quem gostaria de morar no deserto aqui? Daqui a pouco eu vou te mostrar que sim. Quer? Você quer? Ninguém, né, conscientemente gostaria de morar no deserto. Lugar de extremos. Uma hora é muito quente, outra hora é muito frio. Mas o menino escolheu habitar no... E a promessa de Deus era assim: aonde você ficar, eu te abençoo. Porque o meu compromisso não é com o lugar, o meu compromisso é com você. Aonde você escolher ficar, eu vou fazer prosperar. Aí ele ficou no deserto. E de Ismael descendeu o povo árabe. Quem é um dos povos mais ricos do planeta hoje? Quem acompanha futebol aqui? A liga mais rica, qual é? A liga árabe. Os corintianos esses tempos aí perderam o técnico para um time de lá, né? O técnico do Corinthians falou assim, o Carille, né? Eu não vou para lá nem por um caminhão de dinheiro, não foi isso? Mas ele esqueceu que ele estava falando com árabe. O que é um caminhão de dinheiro? Eles mandaram logo uma frota, né? Tem corintiano aqui? É sempre maioria, né? O petróleo, a maior parte do petróleo no mundo está onde? Na mão dos? Os diamantes na mão dos? Os árabes têm tanto dinheiro, irmão, que de vez em quando você vai estar assistindo a televisão, algum documentário, e vai aparecer lá alguma matéria de um príncipe árabe que mandou fazer um carro esculpido, banhado a ouro, que mandou fazer uma Ferrari de prata, um Audi de ouro. Quem já viu isso? Sabe de onde que eles vieram? De Ismael. Sabe de onde que eles vivem? No deserto. Quem gostaria de morar em Dubai? Ué, você falou que não queria morar no deserto? Onde fica Dubai? No meio do deserto. Saiu, sabe de onde? De Ismael. Levanta as duas mãos para o céu que eu vou profetizar para você. Levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai fazer dar certo. Aonde você pôr a mão, vai prosperar. Porque Deus não escolheu a terra, Deus não escolheu a cidade, Deus escolheu gente, Deus escolheu você. Aonde você for, vai dar certo. Só quem crê aplaude bem forte o nome do Senhor.